e autodefesa energética. A gente vai entender hoje um pouquinho mais do mundo invisível, do plano espiritual, e acredito que através do conhecimento, através dessa tirada desse véu, que muitas vezes nós temos algumas dúvidas, a gente possa estar ficando mais equilibrado, ficando mais sossegado. E a intenção aqui hoje é que vocês saiam daqui serenos, não saiam com medo, não saiam pensando que os espíritos vão me atacar, né? Como é que eu vou me defender, mas vocês saiam daqui melhores se enxergar. Então, gente, já está começando, já está lembrando, né? Hoje é feriado de Corpus Christi. Você sabe o que significa o Corpus Christi? Corpo de Cristo, né? Através do vinho, através do pão, você tem toda a celebração, né? Do corpo de Cristo, né? Hoje é o dia de renovação, né? Da fé católica cristã. Então, muito interessante hoje. Segunda fica no meio. Ó, o povo aqui tá apertando as orelhas. Eu falei para vocês se movimentar. Mas vamos lá, gente. Quem aqui tem problemas de dores de cabeça, problemas de insônia, problemas relacionados ao trabalho, excesso de trabalho, conjugais? Ninguém tem, né? Não. Né? A sola também, questão de entes queridos, né? O adeus de entes queridos. E isso faz com que a gente busque o quê? A espiritualidade, uma igreja para a gente estar se confortando. Então são problemas inerentes na nossa vida de hoje e que muitas vezes elas vêm todas de uma vez. E a gente sempre busca como a gente pode estar criando forças para estar superando esses tipos de dificuldade. E através da espiritualidade, você saindo de casa para poder ter um pouco de afeto, ter um pouco de esperança, que faz a gente buscar, né, Deus, buscar essa jornada para o divino. Então, uma das formas de a gente estar sobressaindo esse tipo de problemas é a gente estar aqui, nesses 3 grandes pilares, que é a busca da espiritualidade, a gente entender um pouco sobre a questão de energias e vibrações e a lei do karma. Entendemos como é que funciona o nosso mundo. O nosso mundo é aquilo, né? Não é a lei do livre-arbítrio, você faz, você planta, você não colhe. Então nós temos essa lei do karma, que é uma lei inerente a todos esses planetas que são habitados, né, por seres humanos. Então nós temos uma certa liberdade para estar fazendo o que queremos, e também nós temos uma lei divina muito justa, que é colher tudo aquilo que plantou. Então se a gente está hoje em determinado estágio que está, foi devido a toda a nossa plantação de ontem. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de espiritualidade. Quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente tem a questão da jornada de conexão com Deus. Eu elenquei 3 pilares fundamentais para a gente estar buscando, para a gente estar entendendo sobre espiritualidade. Primeiro, busca por significado, autoconhecimento, evolução e transcendência. O que é a busca por significado? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse corpo? Por que eu nasci nesse país? Por que eu não nasci lá na Síria, lá no Irã? Essas perguntas que a gente faz, né? Essa busca por significado, ou seja, qual é o meu propósito de vida? Todo mundo já fez essa pergunta, faz essa pergunta, e ainda assim restam dúvidas ainda. Né? Autoconhecimento e evolução. Você é o seu emprego? Você é o valor da conta bancária? Você é o seu status social? Tem certeza disso? Você se esconde através dessa máscara que você colocou em si mesmo? E se caso você perder seu emprego? E se caso zerar a sua conta? Você vai perder a sua vida? Você vai sair de si? Então, o autoconhecimento, essa busca pela evolução, é um dos pilares fundamentais que a gente está buscando a espiritualidade. E a transcendência, que é o despertar. O que é o despertar? Despertar é você entender o porquê que você veio aqui no momento, porque você está aqui vivendo nessa condição, por que dessas provações, por que você está passando por essas provações, e se elas ou não uma ferramenta de construção do espírito, de elevação da alma
para a jornada de conexão com Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Então, como eu falei anteriormente, por que há pessoas que estão vivendo nessas regiões aí de favelas, nessas regiões onde falta saneamento básico, saúde, educação, e por que há tantas pessoas que nascem em berço de ouro? Porque há pessoas que nascem com fome, miséria, né, desde criança, passando por provações que eu falo que eu acho que eu nem conseguiria aguentar, e porque há tantas crianças, ou até mesmo com boas condições de vida, já nascem saudáveis e tudo. Já aqui nós temos nessa imagem aqui uma senhorinha plantando, né? Porque há pessoas que vivem em umas regiões tão sossegadas, né? Que, longe da tecnologia, longe das cidades, vivendo aquela paz descritiva, e há pessoas vivendo naquela agitação toda. Crianças saudáveis, bonitas, e outras já com certas limitações físicas desde o nascimento. Então, essa busca por significado, que eu falo que a doutrina espírita é campeã contra isso, porque ela dá um certo ensinamento, dá uma certa luz em termos de conhecimento, para entender por que certos espíritos nascem assim e outros nascem assim. Eu, quando estava nessa busca pela espiritualidade, eu me olhava e falava assim: gente, eu não sou melhor do que essa criancinha que está nascendo aqui, eu não me acho melhor. Por que Deus escolheu eu, nascendo com uma família de certa forma estruturada, uma família que me ajuda, que me ama, e porque essa daqui às vezes nem tem pai nem mãe? Então, através da doutrina espírita, eu aconselho vocês estarem aprofundando, quem não está, ainda não está sobre isso, questão do reino do karma, as reencarnações, para estar entendendo um pouco mais e ajudando nessa busca pelo significado da sua vida. Tá bom? E agora a parte do autoconhecimento e evolução. É muito importante isso na nossa busca da espiritualidade. Primeiro, nós temos que buscar libertar desses padrões negativos. Todos nós temos padrões aqui. Todos nós temos padrões. E esses padrões que nós carregamos através do condicionamento da infância, traumas e influências sociais. Por exemplo, nós estamos passando por um problema, vamos dar um exemplo aqui. Um problema que eu não consigo parar no emprego. Por que eu não consigo parar no emprego? Existe esses tipos de problemas, essas situações que a gente precisa fazer uma investigação. E a gente sempre gosta de apontar para o outro, né? Ah, eu não consigo porque o fulano, meu chefe, não gosta de mim. Ah, porque está pagando pouco. Sempre a gente busca, né, fugir do problema. E quando eu fui fazer esse slide, sabe o que me veio a resposta? Sim, o insight, uma analogia de uma árvore. Uma árvore. Vou explicar para vocês o que a árvore tem a ver com autoconhecimento. A primeira coisa que me veio na mente foi: quando a gente vê uma árvore, o que você observa numa árvore? As folhas. Então, as folhas é o nosso cartão postal para a gente entender que árvore é. Então, essas folhas a gente pode entender como se fosse a pergunta. A primeira coisa, você tem que fazer a pergunta: por que eu estou passando por determinada situação? Por que eu não consigo fixar um relacionamento? Por que eu não consigo fixar um trabalho? Porque as pessoas não gostam de mim. Então, a primeira coisa é a pergunta. As perguntas são as folhas. Segunda coisa que você tem que fazer é uma investigação do que sustenta as folhas. Então, às vezes eu não consigo parar no trabalho porque eu tenho dificuldades, por exemplo, de confiar nas pessoas, ou até mesmo de trabalhar na coletividade com outras. Eu não consigo trabalhar em grupo. Então você já começou aí na parte do caule, né, na parte da estrutura do problema. Agora você tem que investigar as raízes do problema. Por que eu não consigo confiar nas pessoas? Por que eu não consigo, de certa forma, trabalhar em grupo? Aí você vai lá atrás e faz uma investigação. Às vezes uma pessoa ela teve alguns traumas na infância, devido, por exemplo, à separação prematura dos pais. Então ela foi condicionada a cuidar dos 5 irmãos de casa. Então ela sempre tinha que estar ali na frente, que estar ali tomando as rédeas. E com isso foi crescendo, sempre tomando as rédeas, sempre evitando a ajuda das outras pessoas. Aí na juventude, na fase adulta, teve alguns traumas de relacionamentos, que algumas pessoas traíram a confiança dela, e ela foi carregando isso para a sua vida e está impedindo hoje de ela fixar um emprego. Está vendo as raízes do problema?
não é como água, a gente vê as cores, primeira coisa, faça a pergunta que está passando com você. Vê a sustentação disso, depois as raízes do problema. Então, nós temos alguns padrões, principalmente as autossabotagens. Quem aqui tem problema de falar em público, tem medo de falar em público? Então, vocês têm medo de falar em público? O resto todo mundo fala, né? Não? Todo mundo tem, né? Você acha que eu não tinha? Você acha que eu não gaguejava? E? Rapaz, foi a primeira vez que eu fui falar em público, eu travei, dei branco. Você já passaram na... Não, você não passaram por isso. Chegar aqui e dar um branco? Sim. Aí você olha para os lados e você colocou só a figura. Nossa, horrível. E a primeira vez foi assim. Na segunda vez eu falei assim, olha, agora se não for, não vai ser mais nunca. Se não for, vai ser mais nunca. Mas isso aí, ó, autossabotagem, isso aqui é coisa de trauma de infância. Às vezes, olha só um exemplo típico, tá? Às vezes, quando criança, a gente era muito magrinho, muito feinho e a gente ficava com vergonha de sair, né? De fazer amizade com os amiguinhos, né? E aí a gente vai ficando muito introspectivo, com medo do que as pessoas vão dizer pra gente. Aí você vai chegando na adolescência, vai chegando na fase adulta, aí quando precisa fazer uma apresentação de TCC, né? Já fizeram? Tem problema. Porque eu não consigo, né? Eu não consigo falar em público, eu vou travar, as pessoas vão falar mal de mim, o que elas vão achar de mim? Eu não consigo liderar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo aprender matemática, eu não consigo mexer em computador, estou velho demais. O que é? Então, a autossabotagem começa aqui. Então, você tem que buscar os padrões de vocês, buscar as raízes do problema. E depois, dependência emocional. Aflige muitas pessoas aqui, principalmente quando nós temos pais muito protetores, que não deixam a gente sair, que não deixam a gente fazer nada. Chega na fase adulta, dependência emocional do outro. Só consegue se o outro estiver ali por perto. Então, são esses padrões e que é interessante a gente libertar desses nossos traumas. A gente tem que abraçar o nosso problema, não sair desses problemas. Né? Então, fazendo esse conhecimento, libertando esses padrões negativos, a gente acaba fazendo sentido algumas perguntas. Por que algumas coisas se repetem? Por que eu só arrumo traste nos meus relacionamentos? Né? Por quê? O que me faz feliz de verdade? Essa pergunta aqui você tem que responder. Será que o emprego que eu estou, será que as amizades que eu estou seguindo estão me fazendo feliz, estão me condizendo com o atual estágio que eu estou? Então, começa a fazer sentido quando você começa a fazer esse autoconhecimento. E assim, eu recomendo muito a ajuda de profissionais. Então, todo mundo que tem um certo de pitch, algum certo de trava, procure profissionais, gente. Procure profissionais. Primeira coisa, vai conversar com os pais, com os amigos que querem o seu bem, depois vai para os outros profissionais. Então, nós temos aqui, ó, terapia. Quem faz terapia aqui? Ou já fez? Bom, né? Às vezes. Às vezes, né? Ah, quem vai falar de você, né? Aqui nós temos alguns tipos de terapia, ó, né? Tratando da psicologia tradicional. Nós temos a psicanálise, né? TCC, Gestalt, junguiana, regressiva, todos com focos diferentes, que atingem com metodologia diferente e com técnicas diferentes. Tudo isso para ajudar. Você sabia que existe isso tudo? Tá vendo? Regressivo, né? Às vezes o seu problema está em vidas passadas. Né? Então, aqui, ó, pensamentos, comportamentos atuais. Então, várias terapias da psicologia que ajudam realmente as pessoas. Pode se inscrever. Olha aí, todas essas, a Unif, a UCG, a Federal e a Alfa. Tratamento de gás. Todos gratuitamente. Olha só, gente, não sabia disso. Você sabia? Sim. Você não estava ouvindo? Nas faculdades. Ela falou que nas faculdades, né, na Unip, nas faculdades de psicologia, na PUC também, né? Você tem aí a possibilidade de fazer tratamentos gratuitos. Em todas elas tem clínicas de psicologia. Clínicas de Só vocês psicologia. que se inscreverem são chamados.
Vale a pena tanto a psicologia quanto as clínicas também de odontologia. Tem o serviço odontológico gratuito também. Às vezes a população não sabe. Tá vendo? Tá? Então, Precisa ser mais divulgado, né, pessoal? Muito, né? Então nós temos essas terapias da psicologia tradicional e nós temos a terapia da psicologia holística. Holística vem de holog, significa tudo. Então ele vai trabalhar não apenas a parte física, né, como também a parte mental e espiritual. Então nós temos aqui o reiki, a acupuntura, teta healing, já ouviu falar de teta healing? Constelação familiar. Quem que já foi na constelação familiar? Já foram? Gente, não, viu? Assim, também não. É bom, né? É muito bom, gente, a constelação familiar. Procure, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui, tá? Eu não vou falar sobre isso, vou falar detalhadamente, mas procure aqui, ó. Tem terapia de vida passada, mas em outros casos. Então há várias terapias de psicologia holística que trabalham nessa parte mais espiritual também, essa parte emocional, tá? Tudo isso para ajudarmos nós a nos conhecermos melhor. Energias e vibrações. Agora a gente vai entrar num tema legal, né? O que a gente tem para conhecer sobre energias e vibrações. Quando eu fui entender sobre fazer esse tema, eu falei, cara, eu tenho que falar sobre a questão da áurea humana e as nossas energias que nós emanamos. De certa forma, é um tema um pouco, como é que eu posso dizer? É um tabu, porque nós não somos clarividentes, nós não conseguimos ver as energias das pessoas. Mas temos como intuir algumas coisas, né? Quem nunca aqui entrou numa sala ou estava num certo ambiente, chegou uma pessoa que você nunca viu na vida e você já sentiu mal. Olhou para ela e falou, gente, essa pessoa aqui... Mulher que disse, né? Sente sentido, né? Veio uma outra assim, eu não fui com a cara dela. Aí depois, né? Depois ela vai e comprova, né? Vai lá e comprova. Falei, tá vendo? Eu falei que ela não vale nada. Não ser sentido, né? Por que disso, né? Nas quartas-feiras nós temos estudo online, nós estamos estudando o livro Mãos de Luz, né, Alessa? Como é que é o nome da mulher que escreveu o livro? Não se esqueça dela. A Bárbara, ela é uma física e ela trouxe algumas ferramentas para a gente treinar isso aí. Mesmo que a gente não seja clarividente, não tenha uma sensibilidade muito aguçada, mas tem como a gente desenvolver. Né? Você não vai ser um clarividente, porque o clarividente já nasceu com aquela faculdade. Mas tem jeito sim, de ajudar a gente a entender bem, melhor um pouco. Através de um sentido, né? De Através de outros, né? De sentir, né? Com a mão, as pessoas com a mão pegam na pessoa assim e falam, esse daqui eu passei amanhã. Aí, ó. Então tem outra assim, isso que você falou, né? Tem muito disso, tem muitas outras sensibilidades diferentes que a gente pode estar sentindo, essa energia das pessoas. Então é isso. É o conceito de que no olho comum a gente vê uma pessoa normal, né? Normal aqui, mas no olho espiritual há todo um campo energético em nossa volta. A gente chama de áurea, mas não é apenas nós pessoas, nos objetos, nos ambientes, tudo emana e absorve energia. Então, gente, é muito importante a gente ter esse conhecimento aqui, vocês vão entender e vai fazer todo sentido quando a gente for entrar na parte de autoproteção. Por quê? Porque a áurea, esse conjunto de energias aqui, nada mais é do que a fotografia do estado de saúde emocional e espiritual. Então, para o clarividente, quando olha uma pessoa, é muito engraçado, porque ele vai pensar que a pessoa está pegando fogo. A nossa áurea, ela é dinâmica, ela é assim, ó, ela é um vórtice, é como se fosse um fogo. Como a maioria das pessoas, elas vibram para os chakras inferiores, para os 3 chakras inferiores, a maioria, 90% das pessoas, elas têm uma cor mais avermelhada. Quem consegue ver? Alguns curandeiros, alguns resideiros, alguns médiums, né? Algumas pessoas, já vi porteiro vê mal. Quem tem porteiro? De pessoa normal, né? Então consegue ver isso aqui, e não apenas as pessoas aqui, os espíritos conseguem ver a nossa alma. Vai fazer sentido agora. Então, gente,
o nosso campo energético é um misto de níveis físicos, como é que está o nosso corpo, como é que estão as nossas emoções e como é que está o nosso espírito. Então está aqui tudo gravado em nós mesmos, todas as respostas, tudo que a gente está passando por hoje. Então, como eu falei, há também os objetos eles carregam também certas energias. Então, quem gosta de antiguidades, esses objetos antigos, eles carregam as energias das pessoas. Quando você vai, por exemplo, entrar numa casa antiga, você já chega, sabe, sente assim, gente, o que está passando aqui? Está imprimido ali todas as energias, as vidas das pessoas. Fica, né? Por isso que até ficou combinado com a Carla, a gente vai trazer um estudo sobre psicometria. Por quê? Porque como é que os médios, né, psicólogos ajudam a desvendar crime? Por exemplo, a pessoa sumiu, você leva uma roupa, você leva uma fotografia, então nós deixamos casos, deixamos imitações, né? Nós temos estudo disso, né? E aqui, a cada dia mais presente, né? Com o tratamento aqui, a psicometria vai ser interessante. E a radiônica também. Aí no livro Elucidação do Problema, no capítulo 12, ele vem tratar só disso. Só disso. Muito importante. Que faz todo sentido aqui agora, né? Isso de tudo absorve, nós estamos trocando também os objetos, então é diferente. Tudo tem assinaturas energéticas. Olha só, então esse entendimento de energias é porque é o seguinte: nós temos um campo energético em nós mesmos e nós acabamos trocando energias com as outras pessoas. Então, como é que é essa parte da influência com as pessoas próximas, né? Seja na mesma casa, no trabalho, ou até mesmo conjugal. Então, nós temos duas pessoas aqui. Então, as pessoas elas têm características biofísicas, biomecânicas e, no caso, bioenergéticas diferentes. Então, está aqui a aura de uma pessoa, uma aura de uma segunda pessoa. O que vai fazer? A pessoa que ela está vibrando, né, que ela está numa vibração melhor, uma frequência melhor, ela vai perder energia para uma pessoa que está carregada, uma pessoa que tem cheio de problemas, depressivas, angustiadas. Então, esse contato com pessoas diferentes, você há uma troca. Isso aqui é físico, isso aqui é natural. Então, vai haver essa troca de energia. Então, quem está bem vai acabar perdendo energia, vai ficando um pouquinho mal, e quem está mal acaba aliviando um pouco, né? Então, há essa troca de energia. Então, as pessoas começam a sentir a mesma coisa que a outra pessoa. Então, você que tem um certo parceiro, né, que trabalha o dia todo, à noite, trabalha o dia todo, um estresse terrível. Você está num dia bom, mas ele chega à noite todo cansado, né, e começa a reclamar da vida, e você está até bem, mas depois você começa a se estressar, né, através da fala dele, ouvindo as atitudes dele. É isso aqui, ó, troca energética. Não acontece assim? Às vezes você começa a se estressar por ele. Você está de boa, mas você se estressa porque a pessoa está bem perto, não falou nada para você. Por causa dessa troca energética que a gente não vê. E aqui, ó, olha o que acontece. Se você está bem, você acordou bem, aí vem um parceiro, uma pessoa que está na sua casa, está muito mal, o que acontece com você? Começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir angústia, começa a ficar uma pessoa mais ativa. Se é uma pessoa mais tranquila, vai estar mais ativa, né? Começa a se estressar com tudo. Então é isso, essa troca de energética. Tá? Vamos lá seguir. Como é que é então a questão energética, a aura de pessoas que está com muita saúde, pessoa depressiva, doente, estressada? Sabe como é que é? Como é que está a aura dessas pessoas? Vou falar para vocês. Pessoa com muita saúde, pessoa bem, pessoa que está praticando esportes físicos, pessoas que sabe que está de bem com a vida, a aura aqui, ó, ela assim, a aura é dinâmica, então ela pode ficar até por volta de 1 metro, mas ela tem uma coloração, ela tem uma intensidade maior, por volta de 30 centímetros. Aqui em cima da cabeça, aqui, ó, 10 centímetros aqui. Então, a pessoa que está bem, ela está com a aura vibrante. Uma pessoa que está indo para a igreja, uma pessoa que está indo no centro, espiritualmente passa, ela está com a aura assim, brilhando. Uma pessoa que chega para perto de você, você fala, gente, esse cara é legal, essa pessoa é legal. Então, está aqui, ó, pessoa com saúde, uma pessoa que está com uma aura maior. E uma pessoa depressiva, angustiada, introspectiva, como é que está? O que vocês acham que está a aura dela, a energia dela? Pequenininha, né? Gustada, quase não está trocando, né? Quem que já levou uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento, vamos ali no parque,
e ela não ficava bem por nada da vida. Por quê? Não consegue trocar a energia do ambiente, a perspectiva, está com o farol baixo. Né? Farol baixo. Então, aqui, ó, essa é uma figura típica de pessoas depressivas. Se uma pessoa doente, mesma coisa aqui. Aqui eu não coloquei a figurinha, mas aqui vai aparecer algumas crostas aqui, ó, em cima dela, alguns falas miasmas, né? Que impede dela trocar energias com o ambiente. Nós precisamos trocar energia, né? E pessoas doentes, a mesma coisa, aqui a aura está menor, mas já começa a aparecer algumas manchas no corpo. Então, se uma pessoa está com dor de cabeça, com problemas no braço, vai aparecer algumas manchinhas aqui na região aonde está cometendo. E isso impede que ela troque energias, que essa região troque energias. É engraçado, uma pessoa que está com AVC, o lado que ela está com AVC, a área fica pequena e o outro lado está legal. Uma pessoa que está com dor de cabeça, resfriada, dá para saber, lógico que tem que praticar um pouquinho, né? Porque às vezes você pode se enganar. Então é isso. Já a pessoa que está estressada, essas manchinhas ela não ficam no corpo, ela fica no próprio campo áurico. Alguns médios olham e pensam que são larvas astrais, né? Já ouviram falar de ter larvas astrais? São algumas sujeiras que vêm, né, devido às emanações que nós temos no dia a dia e acaba impedindo que a gente troque. Então, por isso que é importante a gente limpar a nossa aura, estar tratando da nossa energia, do nosso campo vibratório. E nossos cachorrinhos também, nossos animaizinhos também se sujam. Né? Quem aqui tem uns cachorrinhos bonitinhos, todo mundo quer pegar no colo. Acaba que a pessoa acaba sujando demais, prejudicando eles também. Eles trocam energia aqui também, ficam sujos. Plantas também. O Flávio costuma falar que tem gente que é cego de comida. Tem um olhão muito baixo, põe na mão. Isso aí é tão importante no livro Nosso Lar, porque o espírito ele vai ter essa aula também. Então, no Nosso Lar tem uma passagem lá que um espírito de uma mulher queria entrar e o guardião não deixou. Aí o samaritano lá, o André Luiz, o pessoal lá queria, né? Mas eles não tinham clarificação de que aquela mulher, aquele espírito mulher, tinha cometido alguns abortos, então ela estava cheia de marcas na sua alma. Ela poderia entrar no Nosso Lar, sim, mas em outro momento. Ela ia passar por alguns tratamentos, algumas outras colônias, né? Para depois ela poder entrar no Nosso Lar. Aí se você puder explicar também por que o chakra básico, os 3 chakras mais básicos, tem a cor mais elevada. Porque nós temos perguntou uma figurinha aqui, né? Dos 7 chakras. Já tem um slide aí que tem. Um slide para trás aí que tem. Ah, que verdade, né? Aqui, né? Pois é, só mostrar para o pessoal aqui, ó. Nós temos os 7 chakras aqui, ó. Esses chakras aqui são chakras básicos, né? São chakras que fazem a gente aterrar aqui, faz a gente ter esses impulsos nossos, né? E nós temos esses chakras maiores, eu não vou lembrar de cabeça, né? Os chakras aqui, eu vou puxar a orelha aqui, né? Mas a maioria das pessoas, elas vibram nisso, nesses chakras, e acabam que a cor deles, essa nova vibração, ela influencia no total. Dá para saber, por exemplo, pessoas de gente boa tem uma parte mais amarelinha. Pessoas que estudam muito, assim, uma pessoa que está na espiritualidade, começa a aparecer alguns raiozinhos assim azuis. É muito raro você ver uma pessoa com uma aura azul, uma aura violeta. Né? É muito raro. No coração também, no verdinho também, né? No verdinho também de pessoas mais. Mas quem come carne vermelha, pode ter certeza que vermelhinho dá. O papai precisa falar que é compete de carne, né? Vermelho é pior do que entenderam, gente? Falou de quando, digamos, eu e meu esposo, eu estou bem e ele não está bem. Ele consegue fazer com que eu também não fique bem. Mas se eu sou muito bem, eu não consigo fazer com que ele fique bem. Consegue, mas você acaba. É tipo como eu faço o exemplo, quando eu fui falar sobre passos espirituais aqui, eu falei do exemplo de uma caixa térmica com uma latinha de Coca-Cola e a cerveja. Ou seja, latinha de Coca-Cola e de gelo. Então, quando você tem a latinha de Coca-Cola, ela está na temperatura maior e o gelo está na temperatura menor. Quando você coloca as duas, o que vai fazer? O equilíbrio. Então, a latinha ela começa a gelar, né? Chega a tal ponto que ela fica gelada,
mas com o passar do tempo, as duas vão aumentando a temperatura. A latinha ela vai ficando com uma temperatura menor, né? Maior no caso, e o gelo vai se derretendo. Então, com o tempo, ele vai ficar de certa forma bem, mas você também vai ter um equilíbrio. Porque ela não vai, né? É interessante os dois. Por isso que às vezes as pessoas que estão em caminhos diferentes, né? Um está mexendo com espiritualidade, igreja, outro está na farra, não está junto, não bate. Nem um pouco. Nem um pouco, né? Vai ter um motivo de pegar. Porque está com essa diferença. Está com essa diferença. A conta chega, não tem jeito. Entendeu? Sobre esse animal aí, Mas posso ver lá. Sim. eu deveria ter uns 14 anos. Não tem possível. Chega e eu também Olhava para ele e batia. E a cachorra ficava. aí eu pegava ela, vem cá, eu senti demais com ela. Sentiu, Tá, né? 12 anos. Aí tá bom. Não foi 90 dias, ele rodou na mão dos homens. Olha só, gente. Aí você viu que a pessoa era uma pessoa carregada, que a energia dela influenciava sujar. Suja, gente. Suja demais, né? Mas exatamente isso. É ser humano, né? Qualquer tipo até mesmo o próprio ambiente. Então, por isso é muito interessante vocês trocarem a roupa de campo constantemente. Vocês vão para o trabalho, pegam um ônibus lotado aí, Deitar aqui sem tomar banho. dentro da cama sem tomar banho, né? Vocês pés sujos. Como eu posso limpar a minha alma, então? Então, eu separei aqui 3 formas de limpar: físicas, mecânicas e espirituais. Primeira física: banho de cachoeira. Gelada, né? Água. Vindo para eterno. Mas quem aqui nunca deu aquele banho de cachoeira e se sentiu renovado? Sabe aquele final de semana que você sai nas nuvens? Banho de cachoeira, banho de mar e rio, também muito importante, limpeza. Você já viu aqueles óleos de caminhão, de automóveis que caem no chão? Não fica aquele aspecto colorido? Mesma coisa. Quando você banha de cachoeira, a água fica toda colorida. Também não adianta, né? Você ir para uma cachoeira, tá 30 pessoas na cachoeira, né? Você vai se sujar mais. Então, Né? No mar também. não vai no feriado. Quando eu nem- falo banho de mar e rios, banho de sal grosso, você ouviu falar de banho de sal grosso? Descarrega, ajuda também, limpa a aura, que é uma beleza. E defumações também ajuda bastante na parte de limpeza, aura. Quem manja disso, quem sabe muito é o pessoalzinho aqui que a gente vai trabalhar nossos irmãos aqui na segunda etapa, eles manjam muito sobre defumações. Mecânicas. Só para constar, a água fluidificada também, tá? Isso. A gente tem o ato aqui, é uma coisa que a gente vai inclusive mudar, já até falei com a Rosana, a gente começar a trazer para vender igual lá na colônia Água Maior, para que as pessoas também aprendam a deixar a água para o banho. Também, além de beber a água fluidificada, tomar banho. Né? Então, traga sua água na terça-feira para fluidificar, traz 2 garrafas, compra tudo, quem compra já ajuda a gente a pagar as contas, né? Então, puxa a nossa sardinha. E aí coloca uma para banho e uma para água, porque aí vai o remédio necessário para aquela água. Então, da mesma forma que faz para beber, faz para o banho também, porque ajuda na limpeza. Escreve. Tão simples, né? E a gente Escreve lá, banho, água, porque espírito, né? Às vezes pode vir estagiário aqui no espírito, olha assim, meu Deus do céu, é banho? Tô falando sério, gente. É porque essa história de achar que espírito tem bola de cristal, a resposta é a seguinte, tá? Esses dias eu conversando com o doutor e ele falou assim, minha filha, a gente tem mais o que fazer do que ficar adivinhando o que a pessoa tem no corpo. Ele não pergunta, você tá tudo bem? Ai, não vou falar para ver se ele adivinha que eu estou com uma informação em tal lugar. Ó, você vai fazer o que você trouxe, sabe por quê? Porque ele tem mais o que fazer do
ficar adivinhando lá, puxando, vou puxar minha bola do meu escampo para ver onde está doendo, está ferido. Pai, fala, gente, custa logo, acelera a vida. E a mesma coisa da arte. Então tem essas partes de limpezas físicas, tem as limpezas mecânicas, que aí você precisa movimentar. Então aqui, ó, yoga, Tai Chi Chuan, que é uma parte da medicina chinesa, meditação e exercícios físicos. Você tem que movimentar, gente. Como eu falei, acaba criando algumas forças que impedem a nossa troca de energia, então você tem que movimentar para estar, né, fazendo com que a nossa aura, todo o nosso campo energético entre em movimento. Eu tenho um sonho muito grande, então se alguém souber como nós vamos realizar, pode me procurar. Eu tenho um sonho enorme de trazer um Tai Chi Chuan para cá. Você já ouviu falar de Tai Chi Chuan? Pesquise depois. Eu tenho muita vontade. Já pensou a gente fazer aula de Tai Chi Chuan aqui? Rico. Quem que já fez yoga? Aliás, eu não sei se o Jessica pediu para falar isso para você. A partir de agosto, ela vai disponibilizar uma manhã para dar yoga no salão. Vai ser de semana ou final de semana? Aí ela não falou, ela vai encontrar com você para dar aula. Olha, Quando os filhos dela estão estudando, ela vai para cá para dar aula. Você faz yoga, né? Yoga também ajuda bastante, principalmente antes de dormir, se tiver com insônia, faz uma posição invertida, aquela que você movimenta assim a cabeça, porque a posição invertida tem que saber como acumula energias aqui atrás da gente, ó, e isso acaba prejudicando a parte do sono. Então, se fizer algumas posições invertidas, assim, se há esse fluxo melhor nessa energia que está condensada aqui atrás do cano e ajuda e melhora muito na parte do sono. Vamos lá, correr contato tem coisa mais. E espirituais, gente, passe, limpeza, benzimento, reiki, cromoterapia, sonoterapia, todas essas partes aqui que mexem com energias, elas acabam limpando também a nossa aura, tá? Estão dando banho na gente. Então, aqui a gente dá um banho nas pessoas, né, nesses dias, para dar limpar essa aura. Fica bonito, fica brilhante. E o médium, gente? Eita, como é que é a aura do médium, né? E para fazer, eu fiz a figurinha aqui, ó, que geralmente está as pessoas do nosso mundo, né, vibrando. Tá meio escuro, né? Olha como é que é o médium, tanto em desenvolvimento como desenvolvido no meio das pessoas. Consegue imaginar, consegue entender? Porque muitos falam que nós somos faróis no meio das multidões. Por que você é visado? Por causa disso aqui, ó. A aura geralmente ela brilha mais, porque muitos dos espíritos falam que nós somos limpinhos. Chega, né? Olha os limpinhos aqui, olha os limpinhos. Tá tudo a aura maior, mais padejante, mais amarela, e dá aquela luz, dá aquela sensação de luz. Deixa eu aqui, vou falar aqui, né? Por exemplo, eu tenho um caso interessante, né? Um caso pessoal, que minha mãe era espírita, né? Ela sempre foi espírita, e ela trabalhava no centro, lá da minha cidade, no interior do Tocantins, e eu era pequeno. E teve um tempo que eu estava, né, com problemas na escola, pesadelos. Não, era uma pessoa com menino dó. E ela também estava com certas dificuldades, e ela trabalhava no centro, na parte de passe, também fazia a parte da mediúnica. E alguns meses depois, ela, na mediúnica, foi mostrado que a nossa perturbação era através do irmão, que chegou, ficou na nossa casa por algum tempo e estava causando esse desequilíbrio. Aí, através, né, dessa mesa mediúnica, foi conversar com ele, foi perguntar o que aconteceu, por que você foi para casa, né? Para essa casa. Ele falou o seguinte: ele estava passando na rua, tinha acabado de desencarnar, e olhou para a casa e viu que ela estava brilhando, como se fosse um farol para ele. Por quê? Porque a nossa casa a gente fazia evangelho no lar. Acho que era na quarta-feira a gente fazia evangelho no lar, a gente lia tudo, a gente tinha essas práticas lá em casa, e além que a casa era reflexo das pessoas que estavam lá dentro. Então, para ele viu que o lar estava brilhando, ele decidiu entrar na nossa casa e ficou lá no canto. Ele disse que não estava fazendo mal a nós, só estava ali porque estava se sentindo bem. Mas aí foi mostrado para ele: olha, você estava causando esse desequilíbrio nas pessoas, o seu campo energético estava interferindo. Ele: meu Deus do céu, desculpa, eu não queria fazer isso, não era a minha intenção. Mas ele falou: não, está tranquilo, a gente vai te caminhar, né? Existe outro plano, existe outras cidades lá em cima para te caminhar, vamos lá e tudo. Qual a explicação disso então? A parte da aula, de trocas energéticas. Tem muitos espíritos que estão aqui ao nosso lado, que a gente chama de imposto, que está nos fazendo mal, mas eles não sabem que está fazendo mal, por causa dessa
troca energética, que ele está em uma situação deplorável, de confusão, e que quando está perto da gente acaba absorvendo. Então, essa parte de trocas energéticas não é só encarnado com encarnado, não. Desencarnado com encarnado, também desencarnado com desencarnado, há essa troca energética. É lógico que a parte das aulas do Espírito é um pouquinho diferente da nossa, porque nós temos a parte do corpo, do nosso corpo fazendo essa troca, essa simbiose. Os espíritos não têm o nosso corpo físico, então é um pouquinho diferente. A importância da desobsessão está aí. Não é todo espírito que faz uma desobsessão que ele é malzinho. Tem esses casos, como ele falou, de alguns espíritos que eles nem sabem que desencarnaram, que eles não sabem aonde pedir ajuda para aquele dia e eles estão ali, estarem com vocês. Chega aqui, ele é acolhido e é atendido, mas se você não faz esse trabalho, ele vai ficar com você. Ele falou disso, ó. Quem já viu essa novela aqui? Tá passando. Boa, né? Quem é esse aqui? O Alexandre, né? Perturbável, né? E esse filme aqui, quem já assistiu? Já assistiu? Ninguém chorou, né? Ninguém chorou, né? Ghost. E esse filme aqui do Divaldo? Já assistiram? Não? Assistem, gente. O filme do Divaldo, esse curso dele aqui de 400 anos atrás, 400 anos perturbando ele. 400 anos perturbando o Divaldo, e depois ele de certa forma, perdoou entre aspas o Divaldo devido a uma ação que ele fez. Eu não vou contar um spoiler, mas pesquise. Filme Divaldo, Mensageiro da Luz. Ghost, a vida. Eu, uns 10 anos atrás, eu me sentia São Pedro. Tá vendo? E aqui é a média, né? Esse aqui o cara morreu. Não era comiqueiro, correto. Esse cara que foi assassinado. Esse cara que foi assassinado e viu que o melhor amigo dele tinha culpas no cartório e estava querendo pegar a ex-noiva dele. Aí, meu filho, encosto. Então vamos falar um pouquinho sobre os encostos e perturbações espirituais. Tem muita coisa interessante aqui para a gente falar, tá? Por que olha, Alexandrezinho aqui, ó. Dá um arrepio, tá? Por que tem espírito? Vamos lá, todo mundo assistiu o filme Nosso Lar? Então não existe cidades espirituais? Não existe umbral? Lugares próprios para espírito? Quem tem espírito aqui? Junto com a gente? Por que eles não foram para umbral, então, já que estão na sintonia mais baixa? Nas cidades umbralinas? Porque eles necessitam da experiência do carnal, a troca carnal. Eu acho que a gente tem umbral, você quer saber? Mas quando o nosso vai para baixo, não moral, filho. Essa energia, As né? classificações. Sabe, por exemplo, onde o André Luiz se viu, é uma zona legal. Tá certo? É uma zona tranquila ainda. Porque quando o alto resgate, que a gente trabalha com os guardiões, com os caboclos, que vão lá, os reclusos, tem que ser médicos preparados, porque eles vão em faixas muito densas. E se o médico não estiver preparado, não tiver essa preparação aí, ele vai ficar desesperado. Gente, eu sou enfermeira, eu comecei a trabalhar no UPA. E eu sou muito sensível, extremamente sensível. E eu estou quase desencarnada. Quando eu vi o tempo, eu falei, nossa, agora vai salvar. Você viu aquela fotinha lá? Pois é. É você lá. Não, tá vendo? A minha filha está fazendo residência, igual ortopedia e traumatologia. Eu venho aqui, não é só por mim, não. Além disso que a Carla está falando, porque. E outra coisa, tá, gente? Não ri do que eu vou falar. Quando vocês saírem de casa, chama os obsessores todos. Fala, vamos embora, vamos comigo. Por quê? Porque se eles ficarem lá, o que vai acontecer? Você chega e vai encontrar com eles lá. Agora aqui, a espiritualidade vai ter eles. Então, a pergunta que faz, né? Por que há espíritos aqui, entre nós, não estão nas cidades astrais? Por que existe? Você está falando do bloco de assistência de enfermarias, né? Então, nós trabalhamos diretamente, todos os dias, diuturnamente, em qualquer situação que nós venhamos a nos situar, né? Com essas influências de pessoas que estão em sofrimento, tá? Então, eu, particularmente, trabalhei em delegacia, eu fui delegada de polícia há 30 anos. Então, é um processo de
operações de, do chamado que o Daniel vai falar agora, de encosto, que você, tendo um pouco de mediunidade, você vê as pessoas adentrando acompanhadas, porque é diferente do processo de um hospital. O hospital, por mais doloroso que seja, a dor que está ali é atribuída ao destino, a Deus. Numa delegacia entram pessoas cuja dor é acompanhada com o ódio e a vingança. Então, esse único sentimento, que é aquilo que o Denner está falando, é que é capaz de aprisionar a pessoa encarnada com o encosto, vamos assim dizer, com o espírito desencarnado, chama-se ódio. Tá? Então, o ódio, o perdão é a melhor ferramenta que nós temos, é o perdão, porque o perdão libera essas algemas, vamos assim dizer, que nós temos com aqueles com os quais nós convivemos. Não é pelo fato de você ter desencarnado que você se torna anjo. Você é exatamente como você viveu. E se você está sendo acompanhado por um espírito, é porque você está em sintonia com aquele espírito. Então, no momento que você estiver no hospital, faça sempre a prece quando você entrar no seu serviço e agradeça quando você sair, deixando lá tudo aquilo que é dele, não é seu. Eu fazia isso na delegacia. Eu deixava na delegacia o que é da delegacia, eu não levava para minha casa. Porque imagine vocês se eu fosse ficar toda sombria pelas coisas, eu tenho dificuldade de evidência ainda, vendo aquilo tudo ali e ficar impressionado e levar para minha casa os meus filhos, os meus netos. Então você tem que aprender isso, ele vai nos ensinar aqui hoje, a nos libertar, a nos libertar todos esses acompanhamentos. Obrigada. Só uma pergunta. E quando você chega em casa, você sente que, quando você chega em casa, você sente a casa pesada. Tem alguma a ver com a espiritualidade? Pode ter também, muito provavelmente. Eu vou mostrar como é que a gente pode estar limpando, fazendo essa limpeza disso. Tudo que é invisível, assim, você acha que não tem pessoas igual? Não, é porque eu trabalho no hospital também, e quando eu saio do hospital, eu falo assim, eu deixo que tudo aquilo que não é meu, eu levo apenas o que é meu. Aí eu faço isso. Para minha filha, eu tenho orientado muito ela a trabalhar com paixão e não sentimento de dó. Certo? Porque o sentimento de dor ele não é tão é uma vibração negativa como o ódio, né? Perfeito. Mas a dor ela não ajuda em nada. Certo? Então é uma vivência, não tem como. Você vai vivendo e cada dia vai aprendendo um pouco mais. Eu falo sobre isso aí. Então, só para voltando aqui, o que justifica alguns espíritos estar aqui? Primeira coisa, é do projeto nosso, temos essa simbiose, acompanharmos os espíritos juntos de nós. Então, há a possibilidade dele ir para as cidades ibrarinas, muito provavelmente esse Alexandre ele foi em Cobral. E há espíritos também que ficam na Terra, no caso, e cidades mais à luz, cidades um pouquinho melhores, como no exemplo do nosso lado. Por que alguns espíritos não ficam no Umbral, ele vem para a Terra? É terapêutico. Porque eles chegam aqui nas cidades ibrarinas, eles não conseguem se adaptar. Eles acabam não adaptando, não querendo ficar, porque tem a família lá, tem uma pessoa que prejudicou, né? A vida dele está toda lá, então ele não consegue se adaptar, e o plano astral deixa, por mais difícil que a gente possa pensar, ele deixa vir aqui na Terra para viver, para estar aprendendo, como uma forma terapêutica. Porque o ódio ele é o mínimo. Exatamente. Ele é o mínimo. Por causa disso é terapêutico para ele ficar aqui. Né? Então tem espíritos muito cegados que ficam naquelas zonas e tem outros que ficam aqui. Mas eles estão todos sendo vigiados, tá? Todos sendo vigiados. Voltamos lá. Para entender o que é espírito, basta entender a pessoa. Foi aquilo que a Adelina falou. Espírito é um conceito para designar uma alma após a morte. Mas você sabe como é que é a sensação de morrer? Qual é a sensação de estar com o espírito?
a sensação de estar com o espírito, por exemplo, digamos que você acidentou, você pulou para fora do corpo, você bate aqui, você sente, você respira, você enxerga, você ouve, você bate, você senta. O espírito assim, você não sabe que morreu. Então, geralmente, todas as pessoas que morrem, elas não sabem que morreu. É muito, para entender que morreu, é um processo muito grande. Então, sim, só que a questão que vai acordar a pessoa que ela realmente desencarnou é que quando ela começa a passar entre as pessoas, ela fala com as pessoas não ouvem ela, as pessoas passam para frente dela, não desviam dela. O espírito, quando ele está desencarnado, ele começa a ouvir algumas coisas e vê a pessoa com a boca fechada. Ué, mas ela não falou alguma coisa? Ela está com a boca fechada? De onde está saindo esse som? Então, há algumas coisas que o espírito vê, a pessoa desencarnada vê que está acontecendo e ela não tem esse entendimento que está desencarnada, porque não foi ensinado para ela, gente. Nossa sociedade não ensina sobre vida após a morte. E quanto tempo isso? O tempo que for necessário, o tempo que, para ela poder acordar, porque é muito importante para a pessoa desencarnada ele tomar consciência que é muito importante para ele tomar consciência. Por isso que o Plano Astral deixa ele passeando aqui, vendo, ele fica na nossa casa, para ele poder acostumar, para ele poder ter esse discernimento, porque se chegar lá, ele não vai acostumar. Então, uma pessoa desencarnada, ele possui o mesmo sentimento, como a Lorena falou, mesma mania, mesmo conhecimento, mesmo de tudo. Então, a gente fala muito de espírito sofredor. Mas, gente, pessoas, está tratando pessoas. Então, ela vai, só que o problema dela é que quando ela toma consciência, aí ela muda um pouquinho o estado de consciência, ela dá aquele choque, poxa, eu morri agora, as coisas funcionam diferente. E o que é o encosto, gente? Existem pessoas de todo tipo no nosso mundo. Nós temos pessoas apegadas, aquela que a esposa é minha, a esposa é minha e ninguém vai ficar perto dela. Existem pessoas ciumentas, pessoas perturbadas, às vezes aquelas pessoas que em vida eram drogadas e morreu devido às drogas, devido ao álcool, e perturbada, como se fossem os mendigos, pessoas na rua, são pessoas ruins mesmo. E tem pessoas negativas também, todo tipo, não dá para a gente generalizar. E pessoas que estão aqui na Terra que não são esclarecidas, são pessoas de bem, só que não tem esse entendimento. Às vezes está no acidente, fica aqui perambulando e não sabe que morreu. Então ela vai para a nossa casa, acaba, como eu falei, devido a essa troca energética, fazendo os mal, mas ela não sabe que está fazendo mal, não sabe o que está acontecendo. E todo mundo tem gosto que merece. Por que a gente está com uma pessoa, com uma pessoa vingativa ao nosso lado? Tem alguma coisa que a gente tem que investigar, Primeira coisa, muito importante isso daqui, desencarnado vai ficar perto da gente só por ficar não, tá? Tem muita coisa para fazer do que ficar ao seu lado. Tem muita coisa interessante para ver no mundo, Vai lá para as festas, desencarnado quer ir para a festa, quer ir para jogo, quer ir para o bem bom, ver o bem bom, Está desencarnado, ninguém está vendo. Então, o que faz a pessoa, quem é uma pessoa, o que faz uma pessoa ficar perto de você? Se você é uma pessoa equilibrada, se é uma pessoa que na sua casa lê o evangelho, uma pessoa de bem, você acha que a pessoa, o espírito vai ficar do teu lado? Ele vai achar que você é um chato. Não, não ficar parecendo uma pessoa, não, um chato, para mim não quer para agradar, ficar aqui. Então, assim, todo mundo tem que considerar, a gente tem que investigar o que está acontecendo, quais os ambientes que a gente está indo, que a gente está, de certa forma, atraindo essas pessoas, não espírito, vamos plagar de espírito, vamos falar pessoas. Então aqui, os encarnados acontece a mesma coisa, essa troca energética, Então por isso, às vezes você está com mal-estar, dor e sono, precisa fazer o quê? Uma limpeza na sua casa, E trabalhos e amarrações. Trabalhos e amarrações. Todo mundo já ouviu falar, fizeram um trabalho para mim. Mas, gente, eu sou uma pessoa boa, não fiz mal para ninguém. Todo mundo, quando fala de trabalhos e amarrações, tem uma ideia de que uma pessoa fez o trabalho para você, ou seja, uma pessoa foi lá no centro ou numa casa, num mago, numa macubinha, depois eu vou falar sobre macumba, eu nunca mais falei sobre macumba, vai fazer um trabalho para você, vai numa cartomante, sei lá, que seja uma pessoa para fazer esse trabalho. Todo mundo tem esse pensamento, E se eu te falar que 90% das vezes o trabalho não é dessa forma? Poucos casos que uma pessoa vai realmente numa pessoa e faz esse trabalho.
Você sabe como é que é geralmente feito o trabalho? Para cima de você? Digamos que eu fui um FDP para você, eu te causei o mal. Né? Causei o mal e você criou o ódio para cima de mim e você agora está me desejando morte, chega na tua casa e reclamando, nossa, o Dênio me fez isso, o Dênio me fez aquilo, dá vontade de matar o Dênio. Sabe o que acontece? Tem parente seu ao seu lado, tem espírito que gosta muito de você. O que ele faz? Toma a dor dela. Toma a dor dela e vai para cima de quem? De mim. Só que quando ele vai para cima de mim, ele vê que eu tenho também pessoas, entes queridos que gostam de mim. Aí se começa o quê? Brigar, né? Então, assim, eu tenho uma certa proteção, todo mundo tem uma proteção aqui. Que é a primeira barreira dos entes queridos. Então, o que é essa massa, esse trabalho feito, geralmente? É parente de uma pessoa ou uma pessoa que gosta de você, que eu fiz mal para você, toma a dor e vai ok, para cima de mim. Há várias formas de fazer esse trabalho, nada mais é do que uma forma de prejudicar. Várias formas. Como exemplo, olha só. Como exemplo, o espírito pode simplesmente chegar na sua cama e colocar caco de vida astral. E você não consegue dormir. Ele pode colocar algumas coisas em você e começa a dar uma dor de coluna. Entrar no sonho, como a Noela falou. Esse tipo de trabalho aí, que eles fazem essas amarrações materiais, são os que menos prejudicam? É isso que você quer? É o que menos atinge a gente? Não. É isso? Não, o que eu estou falando. Atinge? É que eles são os mínimos. Porque a gente sempre leva, quando fala que fez um trabalho de amarração, a gente sempre leva para o lado ou da magia negra ou da magia. Esse existe? Sim, existe. Mas não é só isso. Entendeu? Não é só isso. Tem muito mais coisas que é o que isso. O que você fez? Inveja é horrível. Inveja também. Inveja acaba atingindo o nosso campo áurico. O nosso campo áurico entra mais como a gente está recebendo, trocando energias. Esse tipo de inveja vem para o nosso campo áurico. Não necessariamente o trabalho, mas esse trabalho que eu falo é espíritos que às vezes a gente prejudicou com a pessoa que vem para cima da gente, nos prejudicar. Então geralmente é isso. Às vezes eles não conseguem chegar muito perto da gente, o que ele faz? Ele tenta colocar alguma coisa astral na gente para que alguma corrente venha aqui. Às vezes você vai ali na parte de desobsessão e vê esse espírito assim, tira a corrente dele, das pernas, tira esse aqui nas costas dele, tira esse saco na cabeça, tira essa coisa que está dentro dele. O que é isso, gente? O espírito colocando em você. O que você fez? O que você está fazendo? Quais lugares você está frequentando para estar merecendo isso? Não, quando a chama de cobradores, né? São os papos. Aí já há diversas afinidades, há infinidade de coisas, né? Seja vidas passadas, seja agora, seja até mesmo o espírito que está enchendo o saco mesmo, que quer ver que você está trabalhando, ver que você está fazendo bem para as pessoas que não querem progredir. Várias coisas. Então, mais ou menos isso. E, terminando aqui, como é que a gente adquire defesas energéticas? Tem como se defender? Tem como se defender desse povo? Sim. Há várias formas de se defender. De se defender. Proteção externa, interna, egrégora de luz e o que eu coloquei, desproteção astral. 190. Está com problema? Tem 190 aqui para você ligar para o astral para resolver seu problema. Primeira coisa, proteção externa. Entes queridos e a igreja espiritual. Então, sim, nós temos pessoas que gostam de mim, ao menos que você seja uma pessoa, né, não tão legal, que aí ninguém quer ficar perto. Né? Aí já esquece se pessoa que te gosta. A igreja espiritual é essa que nós estamos aqui agora. Por isso que fala, vem trabalhar, velho. Você está com o campo aberto. Esses entes queridos, encarnados, desencarnados? Desencarnados. Ah, só Desencarnados. Sua vozinha está lá, sua mãezinha que já se foi, eu gosto de você, vê que você está passando necessidade. Né? Sim. Exatamente. A igreja espiritual é isso. Você está fazendo um trabalho voluntário, há espíritos que veem, que gostam de você, que quer o seu bem, quer manter o seu trabalho, e você tem essa proteção extra. Proteção interna, elevar o padrão vibratório. Como é que o exemplo que eu fiz aqui é justamente o exemplo que eu pensei, foi quando você está na rua, passando na rua, às vezes não vem você estaciona um carro, às vezes não vem um mendigo, às vezes não vem um drogado pedindo tal coisa para você. O que você faz? O que geralmente você faz? Fala assim, ô patrão, hoje não, cara, estou sem dinheiro, valeu?
Mas tem pessoas que estão num dia ruim e vai discutir com o cara. Não, sai daqui, você não faz nada da vida, não sei o quê, né? Briga com ele. Aí você está num dia ruim, você tem uma pessoa estressada, briga com o cara, com essa pessoa que veio te pedir alguma coisa, o que ele faz? Olha, se não aconteceu o pior, às vezes você vira as costas e te fura. Ou deixa você sair e risca teu carro. Qual a diferença que eu contei dessas duas diferenças aqui? Padrão vibratório. Você está uma pessoa de bem, não, valeu, cara. Então ele deixa você de lado. Você está com padrão vibratório legal, não está, né, no mesmo nível dessa pessoa. Então esse padrão vibratório, que é uma outra proteção também. Tá? Egrégora de luz. Como é que você chama pessoas, a espiritualidade para te ajudar, para limpar seu ambiente? Vai fazer você é uma pessoa que faz relação aos santos, faz um templozinho ali, ó, coloca a imagem do santo, pega um dia, acende uma vela, vai rezar. Vela sim, tudo tem. Você sabe, a vela, vou te falar, a vela, quando você faz o projeto na sua vela, você queima um pouco dessas energias. É lógico, tem outras coisas também. Né? Eu, cada jacarandá. Não recomendo assim. Quando você acende vela, toda essa galera que você chamou através dessa hora, eles vão ficar lá junto na vela. E aí, se você não souber lidar com isso, vai ter mais gente. Eu vejo, desde a minha infância, uma preocupação na minha vida era que minha irmã tinha mania de acender vela no corredor da casa. E eu, criança, via os espíritos tudo assim em cima da vela. Segue a luz, irmão. Então, gente, melhor esquece bem de vela, tá? A mulher que vê esse filme tá falando, quem sou eu, né? Tô falando, você dá sempre. Faz um altarzinho, gente. Tem esse hábito de fazer evangelho no lar, uma resinha, que aí isso atrai egrégoras de luz para você. Evangelho no lar tá ótimo. Tá? E aí, gente? Entendeu como é que você faz para fazer a limpeza na sua casa? Né? Trazer egrégoras de luz. E você está passando, você está à noite, está com pesadelo à noite. Cara, você está com pesadelo à noite, uma sacola, uma coisa de perseguição, a sua casa, às vezes está com ambiente, sabe? Você vê que é uma coisa, uma importunação espiritual. Às vezes sim, é a questão de espíritos vindo ao seu encontro, te perturbar. O que você faz para poder chamar a proteção astral? O que manda fazer quando você está com dificuldade? A oração é uma invocação do coração. Invocação é o 190. E quando você começa a rezar, os espíritos estão ao seu lado, corre. Começa a rezar e corre. Por quê? Eles sabem que está vindo a cavalaria e a cavalaria vai levar para lugares que ele não gosta. O medo deles, dos espíritos que estão te perturbando, é a proteção espiritual levar para lugares que eles não gostam. Que lugares que eles não gostam? Cidades, né? Tratar, então eles correm. Quando você começa a rezar, você tem a oração sincera. Evangelho, voz alta, música, sublime e oração. Eu sei que é o dever. Entendeu a oração? A oração conta aqui como. E eu tenho certeza que quem te intuiu a colocar isso, eu contei para quem, quando eu cheguei, perguntei para ela como é que ela dormiu. Essa noite, eu vou contar porque eu já ia contar, eu não sabia do que ele ia falar aqui, tá? Disso aqui. Mas eu vindo para cá, o irmão falou que era para eu contar. A gente trabalha quando dorme, tá? Quem pede, né? Eu falei semana passada aqui, pede para trabalhar. E essa noite nós fomos em uma atividade, nós fomos na casa de alguém. Eu tenho algumas desconfianças para prestar um auxílio. A questão é que a pessoa, ela está em volta dela por trabalhos, né, de magia negra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca na vida de vocês, nem por brincadeira, por nada, se envolvam nesse campo. Nunca se envolvam no campo de magia negra. Não se envolvam jamais. Porque é um contrato que você assina para desfazer difícil. Então, uma equipe do GAF foi. A única pessoa que eu consigo ter certeza que eu me lembro é a Kenny.
tá? Alguns outros trabalhadores foram. E quando nós adentramos a essa residência para fazer esse trabalho, o negócio lá era, eu costumo dizer que o buraco era mais embaixo, porque havia esse trabalho de magia negra na residência. Então, algumas pessoas, quando perceberam, porque a energia, ela é tão pesada, que quando aproxima da pessoa, muitos não suportam. Por quê? Porque tem medo. O medo derruba qualquer um de nós. O medo derruba qualquer um de nós. E se eles percebem o medo, te suga. Então, no momento eu percebi que muitos ficaram com medo. E o que fizeram com medo? Perna para que te quero, né? Corre. E aí, eu fiquei no lugar. A última pessoa que eu vi foi a Kênia no portão. E ela, tipo, eu olho, e olhou para mim. Eu falei, pode ir. Vai, que a responsabilidade, né, era minha. E quando ele se aproximou de mim, com aquela energia pesada, inclusive, quando eu comecei a ter um pouquinho de medo, né, eu lembrei que o medo, se eu tivesse medo, ele ia me consumir. E o que eu fiz? Eu lembrei na hora e comecei, Pai Nosso que estás nos céus. E eu me recordo, eu andando e fazendo, Pai Nosso que estás nos céus. Quando eu comecei o Pai Nosso, porque era a única oração que eu conseguia na hora fazer, abriu-se um campo de luz em mim, em volta, sabe? É como se naquele momento que eu conectei a oração, eu chamei a cavalaria, a guarda inteira, para me tirar daquele lugar. E aí eu falava, Pai Nosso que está no céu, santificado. E ele tentava aproximar e a luz não permitia. E aí comecei a Ave Maria, comecei a falar Ave Maria, e eu vi toda a guarda chegando e a luz expandindo, e eu consegui sair, consegui voltar para o meu corpo físico, né? Talvez o trabalho não saiu como deveria, porque não era o momento ali, mas isso aqui, ó, saber que você trouxe isso aqui dele para a palestra hoje, eu fico mais feliz ainda, porque eu nunca tive dúvidas sobre a oração, mas essa noite eu tive mais do que certeza que qualquer um de nós que estiver passando por uma dificuldade e tiver medo do mundo espiritual, não souber o que fazer e precisar, entre em prece, entre em oração, porque o campo da energia de luz se abre muito forte. E até mesmo, né? Aqui, sei lá, Deus livre de Você se vai cair. falar de meditação? Oi? Entra a meditação aí? Entra, a meditação, você está ajudando aqui na elevação do padrão vibratório, né? Você está aumentando o seu padrão vibratório na meditação. A yoga também, tudo isso. E outra coisa também, na oração, não só funciona aqui também não. Quando você está no plano astral também, digamos que você morra e vai para um brau. Meu Deus, estou aqui no brau. O que eu faço? Se você quiser, você pode sair de lá em 5 segundos. Como? Faz uma oração sincera. Sincero. Rapidão, você é resgatado. Pode ter certeza. Então, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês. Fique com Deus. Espero que vocês tiveram uma pergunta. Pode perguntar.